Preocupação em municípios do Ceará, onde os prefeitos perderam as eleições. O TCE elaborou um manual com regras para a transição administrativa. Mais informações direto da redação com Lucínia Barbosa. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, acompanha a mudança de gestores nos municípios onde os atuais prefeitos foram derrotados e lançou um manual de orientações para a transição governamental municipal. O manual, com um conjunto de regras com orientações para os gestores manterem em dia o funcionamento de serviços de interesse da população, contém boas práticas para a transição governamental decorrente das eleições municipais de 2020. Segundo o TCE, o objetivo com essa iniciativa é propiciar o resguardo do patrimônio público e fornecer meios para a preservação da continuidade da atividade administrativa e prestação dos serviços públicos, sobretudo aqueles essenciais à população. Com a derrota de muitos prefeitos, o Ministério Público Estadual vem cobrando aos prefeitos que deixarão os cargos no dia 31 de dezembro que mantenham zelo com as ações do município direcionadas à população, principalmente aos mais pobres. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE, conselheiro Valdomiro Távora, conversa hoje no Jornal Alerta Geral com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida sobre o papel que a Corte de Contas cumprirá nessa fase da transição administrativa nos municípios. Com informações da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Lucinha Barbosa. Agora, Lucinha, o presidente do TCE, Valdomiro Távora, já está conosco aqui no Jornal Alerta Geral. Presidente, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Existem motivos para preocupação de que em alguns municípios onde os prefeitos perderam a eleição, nós podemos ter sucateamento da máquina administrativa? Bom dia, presidente Valdomiro Távora. Bom dia, Luzenor, grande amigo. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia aos ouvintes. Luzenor, a transição responsável, que é como nós estamos chamando no tribunal, onde foi feita essa cartilha de orientação, aí como a Lucinha acabou de frisar, já tem sido discutido há alguns meses, juntamente uma parceria, eu acho que muito importante, não só do tribunal, mas com o Ministério Público. Tem sido feito reuniões há 4, 5 meses atrás para que o tribunal e o Ministério Público, de mão dadas, pudessem fazer essa fiscalização e esse acompanhamento da transição governamental. Justamente para quê? Para que nós possamos tentar evitar a descontinuidade dos serviços que são relevantes para a população. Então, é esse o intuito do tribunal com o Ministério Público, de mão dadas, para que os gestores que não foram eleitos ou reeleitos, né, no caso, não possa fazer o sucateamento, evitar o sucateamento dos municípios. Essa é a preocupação nossa, que tenha uma transição responsável. Presidente Valdomiro Távora, promotores de justiça em várias cidades se anteciparam para recomendar aos atuais prefeitos a criação de grupos de trabalho para que os municípios, a máquina administrativa, seja entregue aos sucessores dos atuais prefeitos com serviço em pleno funcionamento. 2 semanas após o resultado das eleições municipais, o senhor, como presidente do TCE, já recebeu alguma demanda, alguma queixa de prefeitos eleitos nos municípios onde os atuais gestores ainda estão administrando até o final deste ano, com indícios de alguma prática contra os serviços que devem ser prestados em plena continuidade para a população? Sim, Zenô, é claro, nós já temos aqui algumas demandas. Primeiro, deixar claro que essa parceria com o Ministério Público, Zenô, a equipe que foi destinada pelo Ministério Público e a nossa equipe, nós realmente não temos como cobrir todos os municípios do estado do Ceará. Então, eu acho que um grande trabalho feito em parceria com a SESEX, os técnicos concursados do tribunal, através de uma matriz de risco, ela já elaborou alguns municípios, são 18 municípios que já irão atuar nessa fiscalização. Então, nós temos demandas de alguns outros municípios e que nós vamos tentar inserir dentro dessa demanda, dessa matriz de risco que já foi feita juntamente com o Ministério Público e o Tribunal. Então, é importante que os prefeitos, dentro dessa cartilha, os gestores que não foram eleitos, ele possa fazer essa transição de forma tranquila e correta. E, por obrigação, a legislação assim determina que ele tenha uma transição, tanto do prefeito que foi eleito, como o prefeito que não foi reeleito. Então, tem que ter essa parceria e tem que ter essa equipe de transição. Nós temos sempre alertado que
isso é importante e a legislação determina que isso seja feito. Porque o gestor que não foi eleito, que não cumprir com essas determinações, com certeza no futuro próximo irá ter as penalidades da lei. Presidente Valdomiro, conosco também no jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Presidente Valdomiro, bom dia. Eu pergunto para o senhor aqui o seguinte: existem alguns pontos específicos que nessa ação em conjunto aí do TCE com o Ministério Público, vocês vão levar em conta? Por exemplo, gastos com pessoal, a questão contábil, a questão financeira. Que pontos específicos vocês vão priorizar, vamos dizer assim, na análise dessas contas que estão sendo deixadas aí pelos atuais gestores, principalmente, lógico, aqueles que foram derrotados? Bom dia, Beto. É um prazer estar participando. Beto, é o seguinte, a Secretaria de Controle Externo, como disse há pouco, ela, pelos critérios técnicos e pela matriz de risco, nós elaboramos, o tribunal elaborou 2 eixos de fiscalização. Um na parte de gestão, né, onde a gestão do município, do gestor, estará sendo analisada, e um ato de pessoal, justamente para fiscalizar aqueles prefeitos que irão deixar funcionalismo em atraso, aumento de despesa nos últimos 6 meses, aqueles que descumpriram o percentual da LRF. Então, todo esse trabalho vai ser analisado pela equipe do tribunal. E já estamos fazendo esse trabalho. Alguns prefeitos já estão sendo citados para que mande a documentação, para que o tribunal já analise alguns dados, para em seguida, logo em seguida, na próxima semana, essa semana já estarei startando, dando a ordem de viagem aos servidores para que possam fazer em loco essa averiguação. A pandemia e os gastos com a pandemia, principalmente por conta da dispensa de licitações, entra também na preocupação dos técnicos do TCE? Claro que sim. Agora, Beto, na parte do Covid, aí, o tribunal, desde o início, eu acho que fomos um dos pioneiros. Nós temos dentro do nosso portal, Beto, já temos uma página só direcionada à Covid. Ou seja, o tribunal acompanhou, não só em Fortaleza, mas do estado do Ceará e dos municípios, aquelas despesas com Covid, que já está no portal, está sendo analisado pelo tribunal. De algum tempo a gente já vem fazendo essa análise. Mas com certeza nós iremos também averiguar essas questões que serão demandadas pelos municípios. Pois não, pode só outra pergunta. O senhor disse que nesse primeiro momento aí tem 18 municípios na mira, como se diz, que devem passar por esse pente fino. A tendência é que possam surgir mais municípios, ser acrescentados novos municípios, e que possam surgir novas denúncias? O que o senhor acha disso? Claro, Beto. Como eu disse no início, nós não temos aí, lógico que nem o Ministério Público, a equipe e nem o tribunal, para que nós possamos fazer a averiguação nos 184 municípios. Nós não temos essa força de trabalho. Então, essa matriz de risco foi analisada pelos técnicos e já tem esses 18. Eu já tenho recebido aqui demandas de alguns gestores que foram eleitos, já dizendo que o município está sendo sucateado, e eu pedi o quê? Qual é a nossa orientação, Beto? É que, às vezes, nós sabemos que, às vezes, tem muitas denúncias que, às vezes, não são nem pertinentes, mas há aquela questão política que, às vezes, há um exagero. O que eu tenho orientado aos gestores e aos prefeitos é que realmente venham ao tribunal ou façam através da ouvidoria, realmente aqueles municípios, algum assunto que realmente seja muito grave. E aí, dentro dessa possibilidade, a SESEX, a Secretaria de Controle Externo, fará uma análise daquelas denúncias, e aí sim, nós, dentro desse cronograma de servidores, de equipe que nós temos, aí nós teremos condições de analisar cada caso e fazer um aditivo, ou seja, colocar mais municípios. Mas vai depender muito do que o tribunal será demandado e com as denúncias, e que o tribunal fará a análise dessas denúncias. Mas eu acho que é um canal, a ouvidoria do tribunal trabalha muito bem nesse sentido. Nós damos uma resposta num prazo no máximo de 48 horas, e eu oriento muito aos gestores. Essa cartilha é de fundamental importância que os gestores, tanto os eleitos e os que não foram eleitos, possam analisar
e ver quais são a metodologia que o tribunal, juntamente com o Ministério Público, nós iremos adotar. Presidente Valdomiro Távora, nós vamos acompanhar esse trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, assim como também do Ministério Público Estadual, e quero deixar o espaço aberto aqui para o senhor, quando surgirem essas informações sobre esse trabalho exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará em defesa do bom funcionamento dos serviços públicos prestados pela população nos municípios, especialmente nas cidades onde os prefeitos não conseguiram o êxito nas eleições municipais. Ao senhor, eu agradeço a presença no Jornal Alerta Geral com esses esclarecimentos para os nossos ouvintes e internautas e desejo um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, Luizinho. Eu que agradeço em nome do tribunal esse espaço a você, Alberto e a Lucinha aí que nos dão para que nós possamos tirar dúvidas e dizer que o tribunal está aberto, é um órgão que tem uma transparência, a gente tenta dar uma transparência total das nossas ações. Então estaremos sempre abertos para a população e para os meios de comunicações. Nós agradecemos esse espaço, Luciano. Um bom dia e agradeço demais. Grande abraço. Conversamos no Jornal Alerta Geral com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, conselheiro Valdomiro Távora. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vou conversar com o jornalista Beto Almeida sobre o segundo turno nesse domingo, na disputa pelas prefeituras de Caucaia e Fortaleza. Daqui a pouco.